Então, vindo para o nosso tutorial aí número 2, né, onde a gente já criou a sala aí do Google Classroom, né, como professor, né, já criou o nosso e-mail, já criou a nossa sala. Voltando aqui, a gente tem o Google Drive. Lembrando aqui, como eu disse, o Google, toda vez que a gente cria uma conta, né, a gente tem aí o Google Drive, que a gente pode armazenar na nuvem aí, automaticamente criando a sala Classroom, né, a nossa sala Classroom, ela cria uma pasta aqui no Google Drive, que tudo que é armazenado lá dentro da sala Classroom fica guardado aqui dentro dessa pasta também do Classroom no Google Drive, tá? Certo? Então, prosseguindo aqui agora, a gente vai tratar aqui de como funciona em relação à postagem das atividades, né? Como eu disse no outro tutorial, né, foi criado aqui um exemplo, né, no caso do terceiro ano C. Aqui é o código da sala, voltando, relembrando, né, eu tinha postado aqui, né, compartilhei com a turma aí, ainda que não foi inserido nenhum aluno, porque ainda não criei o e-mail do aluno, mas eu vou criar logo em seguida aí nos outros tutoriais para mostrar de maneira como o aluno entra. Mas agora eu vou falar sobre as atividades, certo? Aqui então é o mural e vamos partir aqui então para as atividades. Aqui na aba atividades, gente, a gente vai ver aqui, né, essa tela, né, que cria, onde a gente pode criar as atividades, tá? Aí a gente vem aqui, tem essa abinha aqui, a gente vem em criar, a gente pode ver que tem várias opções, tá? De como criar essas atividades, tá? Em geral, a gente usa aí mais as atividades que a gente faz, elabora aí, né, no nosso computador e insere aqui para os alunos estarem baixando aí, editando, fazendo as atividades e depois postando de volta aqui para a gente. Mas tem algumas outras opções também que a gente pode trabalhar, tá? Essa primeira aqui, por exemplo, a gente vem aqui, tá? A gente informa sobre os alunos, como a tarefa será avaliada, né? Tá? Cria aqui, tá? Você pode vir aqui, cria o título da atividade, né? Por exemplo, você vem aqui, questionário, biologia, tá? Aí você vem aqui, tem um lugar aqui, né? O próprio lugar diz para você inserir as instruções. Então aí você vai lá e, né, insere umas instruções, passa. Tá? Aqui eu coloquei por esse exemplo aqui, tá, gente? Porque eu criei esse sisteminha aqui que chama PEG, Plano de Ensino Guia de Estudos, tá? Para os alunos, que eu vou mostrar para vocês aqui como que é esse PEG, tá? E tem um tutorial também que eu ensino os alunos a trabalhar com ele, tá? Eu vou depois aí deixar o link do canal que lá tá ensinando, tá? Como que os alunos trabalham com ele e o que é esse PEG. Esse PEG é um plano de ensino que ensina detalhadamente, passo a passo, como o aluno trabalha com a apostila também que eu criei, né, para os alunos trabalharem, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou criando essa atividade, né, que tem um questionário que eu inseri nesse plano de ensino. Então, para mim colocar essa atividade, o que eu tenho então? Eu tenho lá os meus mecanismos lá que eu criei, né, as minhas atividades. Para inserir aqui, eu venho aqui, né, e como isso aí tá arquivado no meu computador, eu vou lá buscar, clico em arquivo, né, vou colocar aqui selecionar, tá?
como o questionário ele está inserido no PEG, que é esse plano de ensino, tá? Eu vou colocar aqui disponibilizando para os alunos o plano de ensino, né? Então eu vou deixar aqui para eles, né, o plano de ensino, tá? Vou adicionar mais para eles o que? A apostila, né? No caso dos meus alunos, eu já disponibilizei essa apostila desde o começo aí do ano, que eu já vinha trabalhando com eles de uma forma mais interativa, tá? Mas eu tô inserindo também aqui a apostila, né, do primeiro bimestre, do terceiro ano, para eles terem disponível aqui, para poderem fazer o questionário, tá? E também disponibilizo para eles um arquivo no modelo Word, tá? Editável. O que acontece? Para eles poderem baixar esse arquivo, que é um modelo que eles podem editar e responderem, né, o questionário e tá enviando de volta aqui através do próprio Sala Classroom. Esse modelo editável, o que eles vão fazer? Eles vão copiar do PEG, né, todo o questionário, selecionar, copiar, colar nesse arquivo Word e depois vão editá-lo e reenviá-lo respondido aqui pela própria Sala Classroom. Isso aí a gente vai ver nos próximos vídeos aí que vão vir orientando em relação aos alunos, tá? Então aqui eu vou adicionar também esse arquivo que fica para eles poderem editar como um modelo, tá? Que facilita para eles. Então eu também tenho isso criado, tá? Isso foi tudo mecanismos aí que eu criei para facilitar tanto o meu trabalho quanto para facilitar para os alunos também. Então eu disponibilizo aqui, faço o upload desses 3 arquivos, tá? Ótimo. Tá aqui, tá? Foram criados aqui todos, tá? Aqui embaixo vocês vão ver que tem aqui, ó, os 3 arquivos foram, né, enviados para cá, tá? Aí aqui vocês vão ver que vocês podem editar algumas situações. Por exemplo, o aluno pode visualizar o arquivo. No caso do PEG aqui do plano de ensino, ele eu só quero que ele visualize, tá? E que ele possa fazer o download e não que ele edite, tá? No caso também da apostila também, ele pode visualizar e fazer o download. E no caso do modelo Word, eu quero que ele possa fazer uma cópia para cada aluno, tá? Certo? Então há essa possibilidade, né? Ou os alunos podem editá-lo, mas geralmente eu coloco fazer uma cópia para cada aluno, tá? Então aí fica disponível aqui, certo? Fazendo isso aqui, você vem aqui de lado aqui, você coloca um número aí de pontos, quanto essa atividade vale, se ela vale 1, 2 pontos, aí vai depender da avaliação de cada professor, tá? Aqui é referente à data da entrega, você coloca lá o prazo limite, né, da data da entrega, né? Você pode criar uma rúbrica, que essa rúbrica é o que? É como se fosse lá um visto que você dá, né? Referente, né, à avaliação do trabalho que o aluno faz, né? Pronto, aí você coloca quanto vale a sua rúbrica, né? Na hora de avaliar, você salva, ela fica salva aqui. Na hora de você fazer lá a correção, você pode colocar só a rúbrica. Bom, beleza, gente. Criando aqui a atividade, você salva. Vem aqui, ó, criar atividade.
Ótimo, essa atividade foi criada, tá? Tá perguntando se quer adicionar algum tópico. Dá OK, tá? Beleza, a atividade foi criada. Assim que ela é criada, cada aluno, quando já existe, né, alunos cadastrados, eles recebem um e-mail notificando que foi criada a atividade. Esse é um exemplo, tá, de atividade. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona o plano de ensino. Aqui é a minha apostila, né? Caso o aluno vai ter acesso assim, tá? Ele vai pegar, vai clicar, vai abrir a apostila, né, com os conteúdos, né? Eu criei essa apostila baseado no currículo aí paulista, tal, né? Embaixo de cada conteúdo ainda eu criei aí a possibilidade do aluno estar clicando aqui, né, em alguns links que direciona para alguns vídeos explicativos. Então aí ele pode vir aqui e colocar para, quando ele coloca para fazer o imprimir aqui, ele vai ser direcionado para uma outra página que ele pode fazer o download, tá, da apostila, né? Então ele, no caso, pode fazer o download no computador e ficar com a apostila arquivada lá para ele estudar, tá? Nesse caso, a apostila, ele tem o acesso para fazer o estudo. Aqui, então, é o plano de ensino, que é aqui que eu falei que eu criei para o aluno estudar, que tem todas as orientações, plano de ensino, guia de estudo, tá? Aqui é um exemplo de uma das turmas minhas de uma das escolas, né? Tem o sumário, apresentação, explicando tudo direitinho. Aqui tem a apresentação que fala sobre a disciplina, o que nós vamos estudar, dados gerais, a ementa, objetivo geral, objetivo específico, as orientações para o estudo, tá? Quantos ciclos isso vai ter, tá? O primeiro ciclo, como é que funciona, tá? Quais os tópicos que a gente vai estudar durante esse ciclo, tá? Aí aqui tem também, novamente, o aluno tem acesso a um link para fazer o download da apostila que eu criei, tá? Que eu deixo ela armazenada lá no Google Drive, né? Eu criei uma maneira, ele clica aqui, ele é direcionado lá para poder fazer o download da apostila. Então ele vem aqui, aí ele pode fazer o download da apostila, tá? Através do PEG, ele tem todos os links, então ele tem todos os artifícios aí para poder fazer o download da apostila. Além disso, vem aqui, né? O PEG ele se transforma em uma ferramenta prática para a gente seguir aí o ensino à distância, porque à medida que eu oriento, que eu crio ciclos de aprendizagem, eu vou acrescentando o que? As semanas, tá? Então, no caso aqui, a primeira semana, problematização, eu levanto, no caso, o que vai ser estudado, né? As orientações gerais, o que estudar, no caso aí eu vou dar para ele a orientação da bibliografia, né? A principal que eu dei é a minha apostila. Depois ainda acrescento bibliografia complementar, né? Que ele pode estar estudando, se aprofundando mais ainda, né? Sempre dou opção a mais de bibliografia, além da apostila que eu criei, tá? E aí, em seguida, o que ele vai fazer, tá? Que é aqui, no caso, é a atividade que ele vai elaborar, tá? No caso, é realizar, assistir os vídeos, conteúdos propostos, fazer a avaliação, tá? Aqui eu oriento ele quanto tempo ele tem para fazer, né? Tudo certinho, né? Como ele deve fazer essa atividade e como deve ser entregue, tá? As atividades devem ser entregues no prazo determinado na sala Classroom, tá? Ou no e-mail especificado aqui, tá? Em seguida aqui eu ensino, tem um tutorialzinho aqui explicativo de como o aluno entra na sala Classroom e como ele se cadastra lá de acordo com o código da sala dele. Embaixo eu deixei aqui umas orientações quanto à formatação que eu peço também, né? Tudo certinho, orientando, tá? Formatação que o aluno faz de acordo com o arquivo Word que eu mando para ele, em geral já vai estar basicamente com esses parâmetros de formatação, ele só vai mesmo editar, tá? Então aqui especificamente tem a primeira semana,
Chegando aqui na primeira semana, ele vai vir aqui, ó, exercício de biologia, apostila. Então aqui tá, aqui especificamente tá a atividade, tá o questionário. Então, como que vai funcionar, né? Na primeira semana ele tem que fazer a leitura aí, eu orientei dos tópicos da apostila e vai responder esse questionário que é de múltipla escolha, né? E vai dar uma justificativa aí para as respostas. Como que ele vai fazer isso? De que forma? Como eu mandei para ele o arquivo Word, né, editável, que ele vai baixar esse arquivo, depois ele vai editar esse arquivo, ele vai selecionar, né, essas questões que estão aqui, depois de baixado, isso aqui ele vai selecionar todas essas questões, né, e vai copiá-las no lugar específico lá no arquivo Word, tá? A partir do momento que ele faz isso, é só ele responder as questões e colocar a justificativa. Então é só ele copiar e colar, tá? Seguindo o PEG aqui, no caso, eu inseri já uma segunda semana, né? Uma nova atividade e assim sucessivamente. Também coloco aqui as bibliografias, seguindo, e dessa forma a gente consegue aí seguir de maneira mais prática, né? Toda semana você vai inserindo uma nova semana com uma nova atividade e assim sucessivamente, tá? Aqui no caso é o modelo, tá? Que eu coloquei para eles, para a elaboração das atividades. Geralmente aqui tudo que está em destaque amarelo é o que eles vão trocar, né? Para eles conseguirem editar, eu vou fazer o tutorial, né? Que eles têm que baixar esse documento, né? Eles têm que ter esse documento no computador. Então eles vão fazer de que forma? Eles têm que baixar esse documento no computador ou no celular para conseguir fazer a edição, tá? No caso aqui eu vou estar direcionando, como eu fiz ali, vocês viram, eu vou fazer o download desse documento para vocês verem como só que o aluno vai editá-lo, tá? Aqui, ó, ele fez o download, eu vou abrir, tá? E vou mostrar aqui só um exemplo mais prático e rápido de como que o aluno vai editar isso aqui, tá? O computador é um pouquinho lento, um pouquinho de paciência. Tá? Mas seguindo é isso aí. Assim que abrir eu já vou mostrar como vai editar. Só um minutinho. Ele demora um pouquinho para abrir, tá? O arquivo. Lembrando que tudo que vocês forem salvando aqui na sala do Google Classroom, tá, gente? Aqui no Google Drive também vai sendo salvo aqui no Google Drive, na pastinha do Google Classroom, tá? Ele tá abrindo o arquivo Word aqui, que no caso eu fiz o download, né? Neste caso estaria sendo o aluno, né? Que teria que estar fazendo esse download, porque nós professores colocamos lá o arquivo para ele como opção, tá?
E aqui então fica a atividade disponível para ele, tá? Sempre quando tiver aqui, os alunos vai ter o número de trabalhos que foram atribuídos, e quando o aluno entregar, aparece aqui entregue, tá? Quando você volta aqui no mural, vai aparecer aqui, ó, tá? O João Ricardo, né, que é o professor no caso, o exemplo, postou uma nova atividade, então sempre vai aparecer, tá? Vamos ver aqui, tá processando. Deveria ter deixado aberto para vocês, mas ele tem um aberto aqui. Ó, então aí o aluno vai abrir esse arquivo, não vai estar habilitado, ele vai habilitar a edição, tá? No celular isso acontece de forma diferente. Eu vou mostrar também como que ele tem que fazer, porque ele vai ter que salvar um arquivo dentro de uma pasta no celular. Como eu disse, ele vai vir aqui, tá? E ele vai inserir o nome dele, nome da escola, né? No caso aqui, ele vai vir aqui e vai colocar o nome da escola, né? Tá, né? Então ele pode digitar tudo isso aqui como opção, né? Eu deixei prontinho para ele. Aqui, no caso, ele vai tirar essa grafia, então ele vem aqui e tira, né? Tudo que está grifado em amarelo é onde ele vai fazer as substituições pelas informações dele, tá? Eu deixo um modelo bem elaboradinho, com regrinhas aí, né? Com folhinha de rosto, bem bonitinho, para eles irem trabalhando bem legalzinho para entregar para a gente, tá? Então, assim, fica a critério de cada professor aí o que ele exige de cada aluno, né? No caso aqui eu deixei tudo bonitinho para eles entregarem. Por exemplo, aqui, né, o sumário, aí vem aqui no caso, eu dei o exemplo aqui, escrevi aqui, ó, aqui deve ser feito o desenvolvimento do trabalho de fato, conteúdo específicos, né? Então isso aqui o aluno vai deletar, né? E aqui tem um trabalho, né, qualquer, como exemplo, né? Mas no caso ele não vai usar isso aqui, ele vai fazer o trabalho dele, então ele vai selecionar tudo isso aqui, né? E vai deletar e simplesmente vai fazer o trabalho dele, tá? De acordo lá, né, com as orientações que tem de formatação, tamanho de fonte, tudo certinho, tá? E aí, por fim, na última página, colocar a bibliografia, certo? Então aí ele tem essa opção, tá? Que eu deixo sempre junto com os arquivos lá das atividades. Depois aí eu vou mostrar como que o aluno acessa isso. Então é uma boa ideia para o professor que queira ajudar o aluno que às vezes tem um pouco de dificuldade em usar o Word e tudo, né? E então você deixando esse arquivo editável já com uma certa formatação, só para ele estar substituindo, para ele é mais fácil, ok? Voltando aqui então, a gente tem aqui, tá? Na aba atividades, né? Eu criei essa atividade, por exemplo, é um tipo de atividade que eu criei, mas existe também um outro tipo de atividade que é essa daqui. Chama-se atividade com teste, né? Então aqui, por exemplo, vai ser também um questionário, tá? Eu só tô colocando exemplos, tá, gente? As instruções né? Pode colocar
Aí tem duas opções, né? Aqui sempre você pode colocar um arquivo, ou tem essa opção aqui, ó, que ele cria um formulário, tá? Quando você clica aqui, aí ele vai fazer isso aqui, ele vai te direcionar para uma página que é um formulário, tá? Aqui eu vou pegar um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia, da internet, né? Um exemplo qualquer aqui, né? De questões, de exercícios. Sobre, vamos ver, ciclos biogeoquímicos, vamos ver, aí vai aparecer aqui, eu só vou pegar uns exercícios para montar aquele, você pode pegar aqui, né, eu vou pegar só alguns exemplos pra gente quiser, mas aí a gente mesmo que elabora, tá, o questionário, tá, então aí vamos lá, quer ver, aqui então você tem, né, um formulário, então aqui você vai editar isso aqui, tá, você vem aqui, no caso eu vou só copiar e colar pra gente ir mais rápido, tá, então a gente, no caso aqui tem a questão, né, Ctrl C aqui, rapidinho só pra gente, então é pergunta, Ctrl V, tá, aí aqui ó, a gente vai criar as alternativas, né, no caso eu vou pegar aqui, né, alternativa 1, aí no caso aqui, a gente pega aqui a outra alternativa e vai criando, tá, as alternativas, né, e assim sucessivamente. Tá? Esse é um outro exemplo aí de atividade que pode ser criada para o aluno, né, que aí ele responde diretamente aqui na própria sala do Google Classroom. Ele não precisa anexar nenhum arquivo, tá? Ele não precisa baixar nem fazer nenhum arquivo, ele vai responder diretamente aqui. Feito isso, ainda você pode colocar aqui, ó, chave de resposta, você vai adicionar um feedback para a resposta do aluno, né? Tipo, se ele errar ou se ele, para as respostas incorretas ou respostas corretas, né? Então aí você pode colocar aqui, né, para a resposta correta. Então você vem lá, coloca o feedback, né? Você pode pegar aqui, vamos ver, resposta 1. Espera aqui. Então você tem aqui, por exemplo, né, a resposta B é a correta e tem um feedback. Você pode colocar lá também para o aluno, quando ele responder que tiver certo ou errado, ele vai ter o feedback. No caso, tem outra opção também, que além da resposta, que você pode colocar aqui, você pode colocar o link, né, da orientação, onde pode ter a resposta, ou o próprio vídeo explicativo falando sobre o assunto. Então você salva aqui, tá? Quando você salva aqui, isso aqui não aparece para o aluno, tá? A hora que ele for responder, ele só vai aparecer para ele a questão e as opções, tá? Certo? Então, e aí você vai criando sucessivamente, né? Aqui, por exemplo, cria um, você pode criar mais um, tá? Aí você vem aqui, se quiser criar mais uma questão, você clica de novo, aí sim, sucessivamente vai criando as perguntas, né? E vai criando o questionário, tá? No caso aqui, eu não vou criar outro, vou deixar só esse aqui como exemplo. Pode ser múltipla escolha, tá? Tem essa opção. Caixa de seleção, lista surpresa, tem vários tipos aqui. Resposta curta, tá? No caso que eu deixei múltipla escolha, tá?
E aí a gente vai o que? Enviar, né? A gente vai enviar o que? Por e-mail, por link? Não. A gente, no caso aqui, pode o que? Incluir no formulário de e-mail. Adicionar o colaborador. Ponto. Concluído. Beleza. Tá? Certo? Aí vem aqui, ó, o formulário, ele tá criado, tá? Certo? Esse formulário ele já está criado, o aluno já tem para responder. Então essa atividade está aqui, tá? O formulário está criado, o aluno, né? Você vai criar, o formulário foi criado e a atividade você vai criar. Então aqui você coloca o número de pontos que vale, né? Aí faz o mesmo esquema das outras atividades, data de entrega, né? Horário, coloca rúbrica ou não. Você pode também a opção de reutilizar rúbrica, né? No caso aí, se tiver lá o questionário, você pode usar a mesma. Eu coloquei reutilizar aqui. Beleza, aí você criou a atividade. Ótimo. Aí você fez através desse formulário, tá? É outro tipo de atividade. Então vamos lá, e a gente já tem dois, né? Tem o questionário, que foi aquele que eu dei as opções que ele criou, que eu criei o PEG, mandei para ele. Tem o questionário que tem o formulário anexado, tá? E existe uma outra opção também, que é essa daqui, tá? Que é a pergunta. Nesta opção aqui, a gente tem lá, né, a opção de fazer pergunta, tá? E você pode trabalhar de que forma? Você pode fazer questionar, né, com os alunos de uma forma mais interativa, porque aqui você pode fazer levantamento numa pergunta, por exemplo, pegar lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou colocar um outro exemplo de questão. Né? Só pra gente, né, para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar com isso. Então você faz a pergunta aqui, tá? E aí você coloca aqui, ó, como uma resposta curta, tá? Aqui você pode dar algumas orientações, né? No caso aqui, o ciclo biogeoquímico, tal, compreende diversos. Aqui você pode dar uma orientação para o aluno fazer uma pesquisa, né? E comentar com suas próprias palavras, né? Resposta curta. Aqui embaixo, gente, vocês vão ver que tem uma opção que os alunos, ó,
podem responder uns aos outros. O que é isso? Essa opção aqui é bem legal porque é uma opção bem parecida com um fórum, tá? Quando vocês colocam esse tipo de questão aqui, é uma questão aberta que eu vou mostrar para vocês lá depois, que aí ela vai aparecer para os alunos a resposta de todo mundo. Então é tipo uma conversa aberta, um fórum que todas as respostas vão ficar aparentes aí. Então aparece a opinião de cada aluno, a opinião de todos aí em relação ao que foi levantado aqui na questão, na pergunta que foi feita, tá? Isso é bem legal para trabalhar com os alunos aí em forma de fórum, tá? Então aí é a mesma coisa, né? Você coloca a data de entrega, mesma coisa. Perguntar. Quando você pergunta, tá lá, vai aparecer para os alunos. Aparece assim, tá? Ver pergunta. Aparece dessa forma, tá? Como não tem nenhum aluno, ainda não vai aparecer nada, tá? Mas aí depois que eu inserir um aluno, vocês vão ter uma ideia de como isso vai aparecer aqui, tá bom? Então é isso, gente. Em relação às atividades, tá? Basicamente, as opções são bem diversificadas, tá? Essas 3 opções aqui são assim as mais viáveis, assim, né? Que a gente pode trabalhar e é bem legal. E é isso, tá? Então a gente tem bastante opção aí, bem legal, tá? Tá ok? Então seguindo aí, esse é mais um vídeo aí que eu deixei para vocês, o vídeo 2, né? Do Google Sala Classroom. Essa é a parte para os professores, mostrei aí como que eu trabalho com o PEG, como que eu trabalho com a apostila aí que eu criei. Se alguém tiver interesse, também tem um tutorial no próprio canal lá que explica, né, mais sobre o PEG. E dá um like lá no canal e se inscreve e clica 2 vezes no sininho. Até mais, boa noite para todos.